Hoje vamos falar sobre John Ronald Brown, um cirurgião que se tornou famoso por todas as razões erradas. Brown começou sua carreira com promessas, mas acabou mergulhando em práticas médicas extremamente controversas e ilegais. Especializado em cirurgias de redesignação sexual, ele realizava procedimentos em condições muitas vezes inseguras e sem a devida licença. Vamos conhecer essa história que serve de alerta sobre a importância da ética e regulamentação na medicina. O filho de um médico mórmon, Brown nasceu em 1922. Ele se destacou na escola, se formando no ensino médio aos 16 anos. Quando foi convocado pelo Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve uma pontuação excepcionalmente alta no teste de classificação geral, resultando em ser enviado pelo Exército para a Faculdade de Medicina. Brown se formou na Escola de Medicina de Utah em 1947 e trabalhou como clínico geral por quase 2 décadas. No entanto, depois de quase perder um paciente durante uma tireoidectomia, ele decidiu realizar um treinamento cirúrgico formal. Apesar de se destacar nos aspectos escritos da certificação do Conselho Americano de Cirurgia Plástica, ele não passou na avaliação oral, culpando seu pai dominador. No entanto, em vez de ver isso como um obstáculo, Brown decidiu continuar mesmo assim. Em 1973, Brown estava realizando cirurgias de redesignação sexual em pacientes transexuais. Em 1977, sua licença médica foi revogada pelo Conselho de Garantia de Qualidade Médica da Califórnia por negligência grave, incompetência e prática de medicina não profissional de maneira que envolvia torpeza moral. A acusação de negligência grave foi baseada na prática de realizar cirurgias de redesignação sexual em seu consultório, em caráter ambulatorial, em vez de em um centro cirúrgico totalmente equipado. Ele também foi acusado de permitir que pacientes trabalhassem como assistentes médicos não qualificados, supostamente em troca de suas próprias cirurgias subsequentes, de não hospitalizar um paciente que havia desenvolvido uma infecção potencialmente fatal e de fazer declarações falsas em formulários de seguro de saúde. Brown continuou a praticar medicina fora da Califórnia, mas foi sucessivamente proibido de praticar no Havaí, Alasca e na ilha de Santa Lúcia. Durante a década de 1980, Brown começou a solicitar e anunciar serviços cirúrgicos nos Estados Unidos, enquanto realizava procedimentos cirúrgicos no México. A maioria de seus pacientes eram pessoas transexuais que eram muito pobres para pagar os honorários de cirurgiões renomados. Em 1986, um artigo na revista Fórum relatou seu procedimento para aumentar cirurgicamente o comprimento do pênis. Este artigo e um documentário de televisão subsequente, O Pior Médico da América, retrataram Brown como um cirurgião incompetente e inepto. Sua má reputação eventualmente lhe rendeu o apelido de Açougueiro Brown entre a comunidade transexual. Apesar disso, indivíduos desesperados continuaram a procurá-lo. Em 1990, Brown passou 19 meses na prisão por praticar medicina sem licença. A acusação ocorreu depois que Brown operou uma pessoa transexual de homem para mulher de 30 anos do condado de Orange, Califórnia. Após sair da prisão, Brown trabalhou como taxista por 1 ano antes de se restabelecer na prática médica. Em 9 de maio de 1998, Brown realizou uma amputação de perna em Philip Bond, um engenheiro de satélites aposentado de 79 anos de Nova York, em Tijuana, México. Bond era um dos raros indivíduos que sofriam de apotenofilia, ou transtorno de identidade de integridade corporal, um desejo de amputar um membro saudável. Pouco tempo depois, Bond foi encontrado morto em um quarto de hotel em National City, Califórnia, por um amigo, um colega apotenofílico, que havia desistido de fazer a cirurgia com Brown no último momento. Uma autópsia mostrou que ele morreu de gangrena gasosa. No julgamento subsequente, um cirurgião que testemunhou para a acusação declarou que Brown não havia deixado um retalho de pele grande o suficiente para cobrir adequadamente o osso e o coto. O retalho estava esticado demais para permitir um fluxo sanguíneo adequado e o tecido do retalho morreu, permitindo uma infecção por Clostridium perfringens e produzindo gangrena. Uma busca policial nas instalações de Brown, uma unidade no térreo de um prédio de apartamentos em San Isidro, revelou toalhas, lençóis e colchões ensanguentados, bem como drogas anestésicas. A polícia também descobriu fitas de vídeo das operações de Brown. Brown foi processado na Califórnia por homicídio de segundo grau,
uma acusação incomumente severa em casos médicos. Para sustentar as acusações, a promotoria teve que estabelecer que Brown tinha um histórico de incompetência e imprudência. Várias mulheres transexuais testemunharam sobre suas experiências com o tratamento de Brown e seu histórico médico subsequente. Brown foi condenado por decisão unânime e sentenciado a 15 anos à prisão perpétua. Na primavera de 2010, a saúde de John Ronald Brown havia se deteriorado muito e ele desenvolveu vários problemas de saúde, incluindo um grave ataque de pneumonia. O tratamento para sua pneumonia acabou se mostrando inútil, pois seu corpo começou a rejeitar a medicação antibiótica. Enquanto eram feitos os arranjos para transferir Brown para uma casa de repouso em San Diego, ele morreu na noite de 16 de maio de 2010, às 22h40, horário local, 2 meses antes de seu 88º aniversário.